Oi, o meu nome é Marcela, eu tenho 15 anos e eu amo tecnologia, principalmente os games. Eu gosto de experimentar todos os jogos que são lançados, e se os meus amigos jogam, logo eu também dou um jeito de aprender. Eu fui apresentada ao Among Us pela minha amiga Cristina. Confesso que no início eu não gostei muito, mas depois virou febre. Todos que eu conhecia estavam jogando. Até a minha mãe resolveu jogar. E quando ela tem uma folguinha, eu a vejo jogando e ainda incentiva as amigas a jogarem. Ela diz que é terapia e eu me divirto com ela. Por várias vezes eu joguei sem ser o impostor. E como eu não tinha experiência no jogo, logo eu morria. Isso me deixava bastante chateada, pois eu sou uma pessoa muito competitiva e não aceitava perder o jogo tão rápido. Depois de um tempo, eu comecei a conversar com os participantes do jogo via chat. E tinha uma menina que sempre me passava algumas informações que foram me ajudando a sobreviver no jogo, e isso me animou a continuar. Aos poucos eu fui pegando habilidade e sobrevivendo por mais tempo, até que eu passei a ganhar o jogo com certa frequência, e era super elogiada nas salas que eu jogava. Por várias vezes eu fui desafiada por outros participantes a ir jogar com eles, e o meu amigo virtual sempre me ajudando, me dava altas dicas importantes para que eu vencesse os jogos. Às vezes eu tinha a impressão que esse amigo me deixava ganhar, mas não aceitava essa ideia porque eu me esforçava muito para aprender e para ser melhor no jogo. Minha mãe às vezes vinha pedir ajuda também para jogar. Eu me divertia com ela, pois quase sempre ela era impostor. E como ela sabia jogar e as amigas dela não, ela sempre tirava vantagem da situação. O meu pai vivia falando que nós duas estávamos viciadas no jogo. Dali uns dias ele chegaria a nós e não estaríamos mais em casa. Teríamos sido abduzidas pelo jogo. Minha amiga Cristina estava namorando. Era um menino que ela conheceu jogando. Olha que coisa. Eu sempre dizia que jamais iria acontecer comigo, já que eu sempre preferi conhecer e conversar com as pessoas presencialmente. E o fato de ser online me incomodava um pouco. Eu achava um garoto da minha escola bonitinho, mas ele mal olhava pra mim. Estava sempre interessado em jogar futebol ou estava na internet jogando com os amigos dele. Minhas amigas e eu resolvemos criar um grupo para desafiar os meninos nos jogos que gostávamos. Eu achei a ideia muito legal, mas o namorado da Cristina não gostou muito. Disse que ela ficaria de papo com os outros garotos. Fizemos um grupo no WhatsApp e mandamos os convites. Quase todos os meninos aceitaram na hora, menos o João. Parecia que ele fazia de propósito não responder. Mas, como todos os amigos dele haviam aceitado, ele também aceitaria. Levou 2 dias até que todo mundo confirmou. Marcamos a data de quando começaria a disputa. Eu estava mega animada. Mas eu sabia que não seria fácil, pois os meninos eram bons demais nos jogos. E por isso eu me preparei ao máximo. 2 noites antes do início das partidas, o meu amigo do Among Us me chamou no chat e perguntou por que ele não havia sido convidado para a disputa. Fiquei um pouco sem entender, pois eu não sei como ele tinha ficado sabendo. Perguntei quem havia contado, mas ele fez mistério, dizendo que sabia quase tudo sobre mim, e então eu me assustei, pois eu não sabia como ele era e só conhecia ele mesmo pelo jogador, que se chamava Vencedor 56. Era tudo o que eu sabia dele. Eu pedi desculpas e prometi conversar com o pessoal para ver se ainda dava para colocar ele na disputa, mas que não prometia nada, já que tínhamos quase tudo programado. Eu terminei a partida com eles e fui conversar com a Cristina. Contei sobre o carinha do chat e ela disse que provavelmente ele era alguém da escola, que me conhecia, mas que não tinha coragem de falar comigo. Ela me perguntou se eu sabia o nome dele, e foi aí que caiu a minha ficha, que eu sempre conversava com ele, mas nunca pedi o nome dele, fora do jogo, né? Mas ele sabia o meu, e muito mais coisas, e era um mistério isso. Eu prometi pra mim mesma que na próxima conversa eu perguntaria seu nome, já que agora eu tinha ficado mega curiosa em saber quem era esse menino, e como ele sabia tanto sobre mim. Antes de dormir, eu entrei no jogo novamente, mas ele não estava online. Por isso, eu saí e deixei para outro dia. Mas mal consegui me concentrar na aula. Estava muito ansiosa para saber quem era o meu amigo virtual. Depois da aula, eu corri para casa. Queria muito descobrir toda a verdade. E assim que eu entrei no jogo, ele já estava online. E me chamou no chat. E aí eu comecei a falar da disputa, que ele poderia entrar, mas que eu precisava do nome dele.
Ele começou a rir. Disse que podia usar o nome do jogador, pois o nome dele era muito feio e ele não gostava de dizer às pessoas. Mas eu argumentei que talvez algumas pessoas não iriam gostar de jogar sem saber quem era o jogador. Conversamos por horas. Tentei de todas as formas descobrir sua identidade, mas ele prometeu dizer quem ele era só depois que acabasse a disputa, ou se nós dois fôssemos os finalistas. Então, ele me pediu o número do meu WhatsApp, disse que iria me adicionar, mas com o perfil do jogador, para que eu não descobrisse quem ele era realmente. Passamos dias conversando, inclusive durante a disputa. Estava muito legal competir com os meus amigos. Nunca me diverti tanto e passamos a conhecermos melhor. Inclusive eu descobri que o João já tinha uma namorada que morava em outra cidade. Pois é, passamos 30 dias na disputa e isso só aumentava a minha curiosidade em conhecer meu amigo. Aliás, eu até estava gostando dele, mas não tinha contado pra ninguém, pois eu queria conhecê-lo primeiro para depois dizer a alguém sobre o que estava acontecendo. Eu não fui até o final, apenas a Cristina e o João. Eu não podia acreditar que a minha amiga jogasse tão bem. Ela realmente foi a melhor jogadora da partida e na final eu torcia muito para que ela fosse vencedora. Claro que eu ficaria muito feliz. Foram 2 dias para a final chegar ao fim. O João acabou perdendo para a Cristina. Comemoramos muito. Minha mãe era a maior torcedora da minha amiga. Ela até fez uma festinha pra gente comemorar a vitória e chamou todos os amigos. Essa era a oportunidade que eu estava esperando. Só que dessa vez eu conheceria o vencedor 56. Então eu fui ao chat convidar ele para a comemoração. E ele prometeu que viria e que me faria uma surpresa. Eu estava ansiosa para saber que surpresa era essa. Eu fui dormir imaginando o que poderia ser. Mas eu precisava esperar, então eu comecei a assistir um filme e logo eu adormeci. Estava cansada. Quando eu acordei, vi que tinham várias mensagens do meu amigo perguntando que hora seria a comemoração. Estavam todos ansiosos, pois sabiam que a minha mãe cozinhava muito bem e fazia salgadinhos que era uma das 7 maravilhas do mundo. De repente, me deparei com mensagens do meu crush e ele dizia que era para usar uma roupa preta na hora da comemoração e ele viria de branco. Assim, eu saberia quem ele era. Mas ainda falei que branco era uma cor comum e todas as pessoas gostavam de usar. Chegou a hora tão esperada. Meus amigos foram chegando e a casa ficou cheia. Eu estava na expectativa de conhecer ele. Minha mãe percebeu minha impaciência e pediu que eu fosse curtir a festinha com os amigos, que logo o crush chegaria. Nós rimos muito. A Cristina estava muito feliz, afinal, as meninas tinham vencido os meninos. E isso era inédito, pois geralmente os meninos sempre ganhavam, já que não fazem outra coisa da vida senão jogar o tempo inteiro. Estávamos todos no quintal conversando sobre os jogos, quando de repente entrou um garoto lindo, de bermuda e camiseta branca. Claro que eu já o tinha visto na escola, mas jamais imaginei que ele seria o crush, o meu amigo do jogo. Eu não conseguia sair do lugar, ele veio em minha direção e me deu um beijo no rosto. Minha mãe chegou perto e falou em meu ouvido que ele era lindo. Acho que eu fiquei vermelha, pois os meus amigos começaram a rir. O nome dele realmente não era tão bonito, se chamava Antônio, mas naquele momento pra mim era o nome mais lindo do mundo, assim como ele. Então passamos o tempo todo conversando sobre os jogos e eu aproveitei para agradecer as dicas que ele sempre me dava. Ele falou que esse foi o jeito que ele encontrou de se aproximar de mim e de me conhecer melhor. E é claro que eu adorei, já que todas as meninas queriam muito ter oportunidade e nunca me imaginei nessa possibilidade. É claro que tive sempre o acompanhamento da minha mãe em tudo que eu estava fazendo, pois eu sei que existe um perigo muito grande em passar telefone na internet. Já se passaram 2 anos e desde então estamos namorando. Ele é uma pessoa muito especial e perfeita. Afinal, eu conheci o meu crush fazendo algo que eu amo, que é jogar Among Us. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar a história com alguém para ajudar a gente a divulgar e também de ativar o sininho de notificação para não perder as próximas novidades, ok? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!